Portanto, se você começar a praticar ativamente as coisas que o fazem sentir-se conectado e iluminado, perceberá que essas são as técnicas: conexão com a vida, com os outros, com o espírito, com o propósito. A palavra-chave aqui é conexão. Bem-vindo ao programa Lee Harris. Como vai você, Lee? Estou bem, muito obrigado por me receber. Alex, muito obrigado por vir ao programa, meu amigo. Nós já estávamos conversando antes. Já deveríamos ter gravado tudo o que falamos. Sempre assim, né? Não é sempre o melhor. As melhores partes, elas são sempre antes e depois das conversas. Mas estou realmente animado para conversar com você sobre doenças e o incrível trabalho que você está fazendo no mundo. Estou ansioso para mergulhar nisso com você, meu amigo. Obrigado, muito obrigado. Então, primeira pergunta: como era a sua vida antes dessa loucura de canalizar? É, boa pergunta. Então, quando eu era criança, eu era muito criativo e adorava me apresentar. Eu amava criar coisas. Eu criava, tipo, eu construía cidades imensas de Lego em um fim de semana. Era minha alegria. Trancava-me no quarto e criava de tudo, cada tipo de coisa. E acho que criatividade e expressão eram minha espiritualidade infantil, o que me mantinha equilibrado. Era como um refúgio para mim, e era o lugar onde eu me sentia mais vivo. E então eu achava o resto do mundo confuso, eu achava outros crianças complicadas. Eu tinha amigos de quem eu realmente gostava, mas eu preferia pessoas mais velhas porque as achava mais equilibradas e menos complicadas de conviver. Então, eu desejo sempre me sentir como um estranho. E então, anos depois, quando conheci os Zés, eu tinha 23 anos, e eles disseram que estiveram comigo até os 6 anos de idade. Mas então, naquela época, eles precisaram se desconectar de mim. Eles nunca partiram, mas disseram que não conversávamos mais. Então, eu não tenho memória disso. Eu não me lembro, exceto por esse sonho recorrente que eu tinha todas as noites. Curiosamente, mudamos-nos quando eu tinha 6 anos, de Birmingham, no centro do Reino Unido, para o sul. Depois da mudança, eu sonhava repetidamente com uma figura masculina e outra feminina. É como vou referir-me a eles, pois não pareciam completamente humanos. Tinham uma aura quase angelical. Eram seres como nunca antes vistos. E apareciam nos cantos da sala de estar da nossa antiga casa em Birmingham. E tudo o que eu conseguia ouvir era o chiado, semelhante ao chiado de uma televisão antiga em preto e branco, que aqueles mais velhos recordam bem. E só via eles dois, cada um num canto do quarto fazendo isso. Eles falavam algo, mas eu não conseguia ouvir. Isso me frustrava no sonho, pois eu tentava escutar. Nunca entendi aquele sonho recorrente, o único que se repetia. Começou quando deixei Birmingham, e me disseram que, pela minha vida e jornada, precisavam se afastar. Aos 23 anos, após 7 anos em busca de cura pessoal, finalmente os ouvi novamente. Na infância, comia compulsivamente para lidar com sentimentos, então estava levado ao Vigilantes do Peso aos 10 anos, frequentei clínicas de dieta na adolescência. E eu tive bulimia no final disso. Quando descobri como perder peso e mantê-lo, a bulimia foi uma ponte por uns 3 anos para permanecer assim. Então, tive uma epifania por volta dos 20, 21 anos. Foi quando percebi que precisava me desvincular daquele comportamento de autoaversão, embora nunca teria chamado assim na época. Eu não teria entendido dessa forma. E foi nessa época que comecei a ficar mais saudável na minha relação comigo mesmo. E fiz isso participando de oficinas de desenvolvimento pessoal, lendo livros espirituais e adorando todos eles. Mas canalização era estranho para mim. Eu tinha ouvido falar e era cético a respeito. E agora sou eu quem está com cara de tacho, porque me lembro de ter sido levado a um canalizador quando tinha uns 21 ou 22 anos. E muitas vezes me perguntei, ele foi a minha iniciação? Porque acredito que somos iniciados intuitivamente. Creio que o interesse genuíno pela canalização vem de uma lembrança interna. Mesmo sem agir, há atração pela identificação com a frequência energética sentida internamente. Esse indivíduo pode ter sido uma iniciação para mim. Ele era um homem muito gentil, realmente sábio. Então ele começou a canalizar. Lembro-me de sair de sua casa com a amiga que me levou até lá. E disse a ela, foi bom
O que ele falou foi muito bom, mas por que precisou fechar os olhos e usar uma voz engraçada para dizer isso? Eu tinha dificuldade em acreditar completamente que o que lhe ocorria era um estado alterado de consciência, pois tudo se mostrava muito literal e concreto. Assim, agora sinto grande compaixão por quem acha que inventamos isso. Eu realmente entendo. Tá bom, beleza. Você acha que a gente está inventando isso, mas o mais engraçado para mim sempre foi que de jeito nenhum eu teria escolhido me revelar como um canalizador. Havia tantas outras carreiras das quais eu me orgulharia, mas assumir-me como canalizador, o que na verdade eu não fiz, para ser sincero. Mantive isso bem privado por anos e até minha família não sabia quando eu fazia leituras privadas para todas essas pessoas ao redor do mundo por tipo os primeiros 2 anos. Não é algo que você quer sair por aí gritando na rua, e claro, aqui estamos agora, 23 anos depois que conheci meus guias, e o mundo é muito diferente em relação a tudo isso, o que é ótimo. E é algo que meus guias previram há 20 anos, mas eu não acreditei completamente neles. Mas sim, aqui estamos todos nós. E mais pessoas estão interessadas em todos os aspectos da vida, incluindo nossa conexão com o espírito. E eu acredito que, na verdade, é para isso que serve a canalização. Não é sobre o canalizador e nem sobre a entidade canalizada, é sobre nos lembrarmos de que somos do espírito e do mundo da energia, mesmo que tenhamos sido treinados para desconsiderar, desacreditar ou nos afastar disso. Bem, Lee, existem formas mais fáceis de aplicar golpes no mundo do que se passar por canalizador. Há métodos bem mais simples de enganar pessoas, se você for bom nisso. Tipo, quero dizer, eu acho, já entrevistei o quê? Uns 40 médiums, alguns proeminentes, outros tradicionais. É um pouco mais na moda hoje ser um canal. Mas quando você começou, não se falava nisso. De jeito nenhum. Era extremamente perigoso em alguns lugares, a depender de onde estivesse. Ou seja, só 50 a 100 anos atrás teria sido arriscado. Queimado na fogueira, com certeza. E é tão interessante porque eu fiz milhares e milhares de sessões pessoais, pois as fiz por 15 anos. E também conheci muitas pessoas em oficinas pelo mundo. E uma das maiores, eu diria, feridas ou bloqueios que parecemos ter, e eu também tinha isso, é que vou ser decapitado, vou ser queimado na fogueira. Está no nosso DNA ancestral, o medo de assumir a parte mística ou a parte espiritual de nós mesmos. Então, achei muito interessante, nos últimos anos, estudar como as pessoas que, digamos, vão contra a narrativa que certos poderes desejam são desacreditadas. E é realmente interessante ver que o que você faz é atacá-las pessoalmente, difamá-las. A maneira como você escreve sobre elas é para fazer o leitor querer se desconectar delas, se afastar e pensar que são loucas. Para mim, isso é caça às bruxas moderna, e ainda vemos isso hoje no que você poderia chamar de trolling, para pessoas que estão na área da espiritualidade. As pessoas vão te atacar por causa de dinheiro, por todo tipo de coisa que sabem que nos emociona como seres humanos. Então isso ainda está presente. E mesmo que cada vez mais pessoas estejam aí defendendo o espírito e agindo em nome da consciência, o que é ótimo porque permite que mais de nós abramos essa porta em nós mesmos e vejamos isso como normal. Ainda vai haver todo tipo de gente querendo acabar com isso, porque é parte do nosso poder e parte do que somos. E se você quer manter as pessoas pequenas, você quer cortar suas raízes de se conhecerem e quer cortar a capacidade delas de realmente sentir a verdade de quem elas são. E todos nós passamos por esse treinamento. Então, é um momento muito interessante. Por um lado, é realmente expansivo, e por outro, é tenso e confrontador. E meus guias sempre disseram: você está em uma guerra de frequência e consciência. Eles nos alertam, não para alarmar, mas para abrir os olhos à realidade ao redor. Eles asseguram que isso não impede a celebração da consciência, amor e alegria. Não é preciso ter uma visão sombria do mundo, mas enfatizam que vivemos um momento crucial de mudança na Terra, o que explica a intensidade que muitos sentem diante dos eventos atuais. É um período de sentimentos intensíssimos na Terra, com certeza. O que está ocorrendo? Sim.
Estamos nos revelando mais, e essas conversas são mais frequentes, mas assustam muitos que talvez não estejam prontos. Ideias como o poder interno, citadas por Jesus, pelo amor de Deus, sem trocadilho, lhe confere muito poder. E existem coisas que são governos, nas sociedades e outras entidades do tipo que não desejam que você tenha essa conexão à sua fonte interior. E as pessoas vão surgir, e isso começará a abalar a base dos sistemas de crenças delas. Porque se acreditarem em você, ou em algo que os Z dizem, ou em algo que algum outro espiritual, até mesmo o conceito de reencarnação, pelo amor de Deus, tipo a reencarnação, bem, isso significa que temos várias vidas. Isso contraria o que me ensinaram. Não pode ser verdade. Se eu acreditar nisso, então meu mundo inteiro vira de cabeça para baixo e eles resistem a isso. É bem justo dizer. Claro que sim. E é curioso, não é, quando querem discutir contigo pelas tuas convicções, porque como você sabe o que outra pessoa está vivenciando? E isso, por si só, mostra o descompasso que temos em nossa sociedade. Existe essa ideia de que você pode impor crenças ou ideias ou ideais a outro grupo de pessoas. E, na verdade, se você voltar à consciência e espiritualidade, isso é uma maneira muito humana de agir. É um ato de comportamento muito controlador e belicoso. Então, eu acho que estamos neste momento onde estamos vendo isso mais claramente em bolsões e áreas da nossa sociedade. Com certeza. É uma perspectiva materialista. É um modo egocêntrico de afirmar: veja, posso controlar você. Ouso crer que posso dominar seus pensamentos, não só fisicamente, o que talvez seja possível. É evidente que não comando. Outros já regem a sociedade. Mas posso moldar seus pensamentos. Uma noção muito terrena, de baixa energia. Sim, e ainda é interessante, pois muitas fontes afirmam que, na história galáctica, existem raízes de tudo isso que foram semeadas na Terra. E isso é uma outra história bem longa, que você pode mergulhar e se perder, e às vezes as pessoas usam isso para se iluminar. Mas os meus guias sempre dizem que o mais importante para você é lembrar que está vivo hoje, o que por si só é um presente. E pode ser que nem sempre você sinta que é um presente, mas confie em nós, é sim. Estar encarnado agora, mesmo com tudo o que está acontecendo no planeta, é um presente. E segundo, ver com o que você pode se conectar hoje. Porque a desconexão é uma das doenças do nosso tempo. Sentir-se desconectado uns dos outros, desconectado de nós mesmos. Eu te dei o exemplo de como eu agi durante a minha infância por causa da desconexão que eu estava sentindo, mas não sabia como acalmar ou como processar. E então eu penso, como podemos ajudar os outros a se conectarem consigo mesmos? Esse é o motivo pelo qual o trabalho que fazemos é tão significativo, pois nos dá um propósito. É gratificante fazer parte da corrida de revezamento da vida, passando o bastão adiante. Eu sinceramente não sei onde estaria se não fossem as pessoas que me passaram o bastão quando eu mais precisava de luz na escuridão. Sim, sem dúvida. Mas quando você começou a canalizar, você começou a ouvir vozes? E quando começou a ouvir vozes, você achou que estava enlouquecendo? Sim, sim. Algumas coisas foram realmente estranhas para mim sobre a canalização. Então, primeiramente, minha percepção aos 23 anos era uma pessoa dotada e espiritualizada, como deve ser um canalizador. Provavelmente seria vegano, meditaria por 1 hora todos os dias, seria exímio em yoga e apreciador da paz. Na minha cabeça, essa era a crença sobre quem se conecta ao espírito, pois ainda idealizava essa ideia. O fato de ter acontecido comigo num dia em que enfrentava várias adversidades, duvidando, julgando. As vozes na minha cabeça não eram minhas, pois eram incrivelmente diferentes da vibração dos meus pensamentos naquele momento. Esse foi o sinal. E literalmente, eu estava no metrô. Em Londres, a caminho do trabalho, eu captava recursos para o Greenpeace e tentava lançar meu primeiro álbum, pois era apaixonado por música. Naquele momento, muita coisa dava errado na minha vida. Absorto em pensamentos, de repente ouvi uma voz do lado esquerdo. Para mim, ela soa clara como um sino, acima da minha cabeça.
disse: "Esse é um pensamento interessante, mas você está errado." Fiquei surpreso, pensando: o que é isso? Tipo, eu sabia bem como era meu monólogo interno. Por 1 ou 2 dias, só conversava com essa voz, pois ela nunca sumia. Se eu falasse com ela, ela estava lá perguntando: o que ocorre? Quem são vocês? Somos guias, contigo pela vida inteira. Mas o surpreendente foi que não foi tão difícil. Na minha cabeça, eu deveria ter feito inúmeros exercícios e ter enfrentado dificuldades. Não era para ter sido tão simples. E não deveria ter acontecido no metrô. Deveria ter sido com um monstro num campo tranquilo. Então, estranhamente, ao olhar para trás agora, eu costumo contar essa história porque ela me lembra que os espíritos estão em todo lugar, nos lugares mais inesperados. Não é algo separado. Não precisa ser neste ambiente sagrado, santo. O sagrado e o santo estão aqui o tempo todo. É apenas uma questão de conseguirmos ou não sintonizar nessa frequência. E então, foi o momento para mim após cerca de 3 dias. Eu pensei comigo mesmo, bem, se isso é esquizofrenia, que era como chamávamos na época, acredito que agora o termo seja transtorno dissociativo de identidade, eu pensei. Bem, se for isso, Deus, isso é útil. Eu pensei, eu peguei uma bem boa mesmo. Vou indagar sobre minha vida e a resposta que obtenho muda tudo, minha percepção e sentimentos. Passo de inquieto por um relacionamento a questionar o que há de errado. Eles explicam que não há erro, mas essa pessoa veio para ensinar-me sobre X, Y e Z e a atrair por ser como minha mãe, curando essa relação. Ao superar isso, atingirei um novo nível de poder por causa de X, Y e Z. E conforme me dizem, meu corpo começa a se abrir e transformar. Então, não era apenas informação que eles estavam me dando. Isso literalmente mudava a minha frequência. E então, depois de alguns dias, eu sabia que eles eram meu lar, mas também sabia que esse não era um lar sobre o qual eu poderia falar facilmente no mundo. E então, meu medo não era deles. Era, meu Deus, como diabos vou falar sobre isso com as pessoas, além dos meus poucos amigos espirituais íntimos, e eu era alguém que acreditava em ser verdade, ser honesto. Eu sempre gostei de ter conversas honestas e abertas com as pessoas próximas a mim. Isso realmente mexeu comigo por vários anos nesse sentido. Minha próxima pergunta é sobre como foi revelar sua espiritualidade para sua família, amigos e colegas. Como você disse, não é algo que se anuncia aos quatro ventos. Sou um canal. Quem quiser algo, é só falar. Respondo perguntas. Deve ter sido um desafio, certo? Não, eu não venho de uma família onde canalização, espiritualidade ou desenvolvimento pessoal fizessem parte do nosso cotidiano. Eu era o doido, correndo atrás de todos esses workshops e tentando levar meus pais comigo no começo dos meus 20 anos. E eles eram tipo, não, obrigado, não, estamos bem, vamos ficar por aqui. Eu vou te contar, até agora, eu estou organizando um evento em Dublin em julho, e é só um evento noturno, mas eu nunca levei meu trabalho para a Irlanda, então estou ansioso, e minha família vai comigo. Vamos fazer disso uma viagem em família. E mesmo para essa viagem, eu disse a eles: vocês não precisam ir ao evento se não quiserem. E eles foram tipo: não, não, nós vamos. E eles já me viram canalizar, já estiveram em eventos antes, mas sempre tem aquela parte de mim que eu não preciso de alguém lá que não queira estar. Então, eu meio que, tipo, não sei. Só quero estar lá para quem quer. Tenho clareza que todos temos preferências e coisas que nos alinhamos na vida, e isso pra mim está bem. Foi estranho me abrir com eles, tenho que ser sincero. Meu maior medo era ser ostracizado, e isso não aconteceu com a minha família, mas aconteceu com alguns amigos, e isso foi triste. Tipo, pessoas com quem eu era muito próximo. Recordo-me de uma mulher incrível com quem trabalhei em várias peças teatrais. Ela me enviou um e-mail desagradável após ver uma postagem no Facebook dos meus guias espirituais, interpretando-a como se eu me achasse um guru, o que não era verdade. Eu só compartilhava conteúdos inspiradores para quem apreciasse. Mas, à medida que meu trabalho ganhava visibilidade, algumas pessoas, devido aos seus sistemas de crenças, não conseguiam mais se conectar comigo. Isso foi triste e me ensinou lições valiosas, mostrando a complexidade das relações humanas e as dinâmicas da vida. E no fim pensei, tudo bem, me rendo e confio na necessidade deles de desconectar.
Ao canalizar agora, como é o processo? Lembra-se de tudo depois? Você se afasta, vai para um canto escuro e se senta? Você se lembra? Isso te energiza ou te consome energia? Como é o processo? Me energiza se não faço por muito tempo. Aprendi que o ponto ideal, um canal de energia para mim, é entre 75 a 90 minutos, mas o ideal varia de 50 minutos a 1 hora. Pode ser surpreendente, pois após fazer um canal, você se sente vivo e aberto, mas horas depois isso pode afetar meu corpo. Não me recordo bem. Saio de um canal de 1 hora lembrando cerca de 4 coisas interessantes ouvidas, pois é como estar sentado atrás, apenas ouvindo, sem envolvimento. Poderia interromper, mas é como se ficasse atrás da própria mente, deixando-os controlar a linguagem e o resto. E até hoje, como a Diana, com quem faço os livros, estamos trabalhando no terceiro livro. Bem, terminamos o terceiro livro. O segundo está prestes a ser lançado, acho que hoje ou quando esta entrevista for ao ar, e ela me disse que estamos planejando um evento em Santa Fé para junho de 2024. E ela me disse: "Ah, isso é muito bom, porque lembra, eles falaram bastante sobre o que há na Terra em Santa Fé no terceiro livro." E eu fiquei tipo: "Ah, é. Então vou ter que ler isso de novo antes de ir para lá, porque existe muita informação." E também, ao fazer isso representando outros, as informações obtidas nem sempre são do seu interesse. Muitas vezes surgem dados que podem ser relevantes para você ou para os interesses alheios. Por isso, meus registros pessoais são concisos. Escrevo algumas perguntas para mim no app de notas, seja no iPhone ou computador, coloco a data e faço uma pergunta. Respondo em 3 a 5 frases e posso elaborar 3 ou 4 questões. Depois, revisito-as, pois são úteis e me orientam na vida. Então, você diz que é como uma baixa de energia após a cafeína. 2 horas depois você cai. E eu curto cafeína, então entendo bem do que fala. Sim, começa no início e depois você fica acabado. Sim, está no livro. E às vezes você já está esgotado antes. Acontece uma coisa estranha comigo e não é confortável, mas eu me acostumei. Agora, quando estou em um evento público, seja online ou em uma sala de workshop para um grande grupo de pessoas, posso sentir vontade de dormir 15 minutos antes, o que é bem contraintuitivo porque você pensa, não, mas eu literalmente posso sentir vontade de dormir. E sempre que tenho essa sensação de que toda a minha energia começa a se contrair, agora sei que algo grande vai acontecer com o canal. Não é confortável quando se prepara a energia para produzir, pois é preciso conectar-se e estar pronto para sustentar isso, especialmente perante um grupo. Isso pode me afetar antecipadamente. Acostumei-me, mas desagrada-me. É como sentir-se mal, ligeiramente enjoado. Bem, deixe-me fazer esta pergunta, pois tenho ouvido de múltiplas fontes, em especial de veteranos com 30 a 40 anos de experiência, que o corpo precisa estar preparado para lidar com a energia inicial, já que é semelhante a forçar uma voltagem incorreta no sistema para a tomada errada e vai explodir o sistema nervoso, literalmente, o sistema elétrico do corpo. Começou aos 23. Não parecia ter um processo de preparação, ou houve nas leituras pessoais. Você estava aos poucos se preparando até chegar onde está agora. Bem, sim e não. O que foi estranho para mim é que era claramente algo que deveria acontecer, porque, primeiro, simplesmente aconteceu, e segundo, comecei a fazer leituras e elas decolaram. E não era algo em que eu estava investindo energia ou esforço. Eu estava presente, levando muito a sério, mas eu não sabia se alguém viria. E então uma amiga minha que tinha uma audiência de 300 pessoas na sua newsletter na época e era professora de yoga, disse que eu deveria fazer isso para as pessoas, porque eu ajudava meus amigos. Eu fazia tipo leituras para amigos que sabiam o que eu fazia. Então, eu me recordo, e estava falando sobre isso há pouco tempo com uma amiga minha, que decidiu parar de fazer leituras pessoais.
Ela se dedicou a isso por uma década. Estávamos conversando sobre como, em certos trabalhos públicos, especialmente aqueles de performance, você fica numa espécie de espera pelo público ou pelo cliente. Não é algo privado, como quando você está em casa escrevendo ou criando algo que mais tarde será apresentado ao mundo. Existe um elemento de estar sempre pronto e ter que estar ligado. E nós duas comentávamos sobre como notávamos nos dias em que atendíamos clientes que, na noite anterior, na manhã do dia e na noite depois de termos atendido, era necessário ter um certo autocontrole. Você não podia se permitir excessos de estímulos, não podia se envolver demais em certas coisas da vida para se manter receptivo. Agora sinto o mesmo em eventos, transmissões ao vivo ou até mesmo com você hoje. Cerca de uma hora antes de interagir contigo, há um instante em que decido: basta, não quero ouvir mais. Nem o contador, nem quem me ajuda financeiramente. Preciso me afastar dessas coisas. Se não o fizer, não estarei receptivo o suficiente para me abrir plenamente durante a canalização. Agora conte-me, o que se passou entre você e a doença no ano de 2014? Posso falar do que ocorreu entre nós em 2014, me permite? Quando foi que vocês por pouco não se separaram? Ah, sim. Isso foi interessante, bem engraçado. Eu pensei seriamente em pedir demissão umas 3 vezes da parte de canalização e a última vez foi, eu acho, em 2016. E dei um ano para pensar a respeito. Resolvi isso aceitando uma turnê norte-americana proposta pela Podel Agency. Fiz cerca de 50 shows em um ano e, ao final, decidi continuar devido às muitas pessoas adoráveis e gratas que conheci. Mas eu acho que houve um momento em que eles basicamente disseram: se quiser parar, pode. Eles afirmaram que nunca me deixariam, pois estavam designados a mim e eram parte da minha equipe de apoio, mas não era obrigatório fazer isso publicamente. De forma estranha, foi o melhor que me disseram, pois valorizo muito a liberdade. Então, eu sou. Sou trabalhador. Trabalho desde os 13 anos e ter um propósito no trabalho faz parte do meu DNA, mas preciso crer que escolhi isso voluntariamente. De certa forma, aplicaram-me uma peça astuta, pois se dissessem, não, você tem que fazer, eu resistiria. Mas ao dizerem, depende de você, isso me persuadiu. Assim, reorganizei meu alinhamento em torno dessa noção. Como todos, temos a chance de desenvolver nosso ego, curar feridas e superar limitações com o tempo. Creio que uma das grandes feridas em minha família, acho que muitas pessoas têm isso, mas minha beleza, mãe e pai, e perdemos meu pai faz 3 anos hoje. Pai tinha isso mais que mãe. O que os vizinhos vão pensar? Fui criado numa família que sempre me dizia: cuidado com suas ações, pense nos vizinhos. Primeiro, era o garoto gordinho frequentando clínicas de emagrecimento. Depois, tive que me assumir gay. E por fim, eu criei o canal. E eu fiquei, ó Deus! Quando a questão da canalização veio à tona, pensei, por favor, um tempo. E então é. Estranhamente, a canalização tem sido, para mim e minha psique, libertadora, pois me forçou muitas vezes desconfortavelmente a confrontar sistemas de crenças possivelmente herdados e aceitos que me manteriam preso, pessoas não me olhando de um jeito estranho. Então eu tive que me acostumar com um elemento disso. E eu acho que isso me ajudou a deixar certas coisas para trás mais do que eu jamais teria. Qual a parte mais desafiadora do trabalho? Como médium, falarei com sinceridade. A possibilidade de ataque. Isso não me agrada. E não me refiro necessariamente a ataques do público. Estamos em tempos tumultuados e estou ciente. Por isso, acho possível um ataque. É sempre algo com que estou ligeiramente ciente disso. Tenho pessoas incríveis na minha vida que cuidam de mim, e há algumas que acredito que foram designadas para serem uma espécie de guardiões e conselheiros intuitivos. E eles observam tudo de perto, o que é ótimo, e sou grato por eles. Eu diria que a possibilidade de ataque, e em um nível pessoal humano, eu acho a coisa mais decepcionante para mim tem sido aquelas pessoas que têm uma ideia do que é canalização, que então se afastaram de mim.
quando antes gostavam de se conectar comigo. E isso aconteceu. Isso aconteceu, não muitas vezes, mas eu diria que isso toca na minha ferida de conexão. Isso também é útil, porque todos nós temos uma ferida de conexão e acho que nascemos nesta sociedade conectada e desconectada. Mas a conexão é uma verdade espiritual. Então eu percebo que a ferida da conexão humana em mim aparece um pouco quando alguém com quem eu tinha uma conexão realmente agradável descobre o que eu faço. E então toma uma decisão sobre quem eu sou ou minhas motivações sem me consultar. Mas eles simplesmente tomam uma decisão. E de repente eu sou colocado numa caixa na mente deles. E eu fico. E não aconteceu muitas vezes, mas aconteceu. E a mais recente foi, acho que há uns 9 meses. Foi a última vez que alguém que é um parente meu, que é bastante religioso, que não sabia exatamente o que fazia, se eu até descobrir, eles responderam: bem, não posso dormir na sua casa, então posso te ver em público, mas não ficar na sua casa para evitar demônios. E eu fiquei tipo, percebi seu destino quando falou que não podia dormir em minha casa. Claro, os demônios. Sou britânico, então isso é bem americano, mas acredito que aconteça em outras culturas. Não era um parente direto, mas por casamento. Foi realmente triste para mim. Depois, superei. É tipo, tudo bem, talvez. Eles nunca deveriam ser hóspedes em casa, mas isso me atingiu. De novo, o desligamento é simplesmente triste. É sempre fascinante para mim, porque também recebo esses tipos de comentários no programa. Eu leio os comentários e às vezes alguém diz: "Ah, isso é apenas um demônio falando. Eu vou continuar." Todo mundo que vem ao meu programa que é um médium, em nenhum momento eles falam de algo negativo. Nunca destilam nada que não seja positivo, útil, elevando a vibração. Penso, se isso é um demônio, não está fazendo seu trabalho direito. É o oposto do que demônios deveriam fazer. Acho isso engraçado. Sabe de uma coisa? Todos têm seu caminho a seguir, sem exceção. O trabalho que fazemos, cada um à sua maneira única. Algumas pessoas vão se conectar com isso e outras não vão se conectar, assim como aconteceu antes. Não que estejamos nos comparando a Jesus, mas como com Jesus ou outros líderes espirituais que caminharam pela terra, mestres que alguns gostavam de Buda, outros não gostavam de Buda. Alguns gostavam de Jesus, outros não gostavam. Olhe só, veja o que aconteceu com dele. Feridas de que todos falam, sim, a ardência, a queima na fogueira e todo esse tipo de coisa. Existe esse medo, existe esse tipo de medo que surge. E é por isso que gosto de ter essas conversas realmente francas com médiums, para que as pessoas realmente entendam, e não só médiums, mas pessoas espirituais em geral, para compreender que há um ser humano por trás de nós, que passou por uma jornada, que tem lutas, e isso humaniza a voz ou a mensagem um pouco, porque é muito fácil simplesmente pensar: ah, ele é só um médium e não um ser humano. Não, ele passou por coisas. Faço isso com todos no meu programa, tento humanizar suas jornadas. Ao humanizar, percebemos nossa proximidade. Todos temos experiências similares. Eu passei por elas em diferentes níveis. As pessoas ouvindo passaram por vários níveis e realmente é sobre a jornada. E eu espero que essas conversas comecem a desfazer algumas das noções preconcebidas sobre o que é canalização, o que são experiências de quase morte, ou um guru, ou um yogi na Índia, ou um físico quântico que tem a coragem, para ser sincero, de admitir que está meio que se conectando à espiritualidade, essas coisas assim, são coisas bem profundas. Eu queria perguntar, você tem um momento específico ou estaria disposto a compartilhar um em que sua canalização realmente teve um impacto profundo na vida de alguém? Nossa, um momento específico em que a canalização teve um impacto profundo na vida de alguém? Bem, quer dizer, Deus, eu faço isso há quase. Eu faço isso há. Em 2024 fará 20 anos, mas. Parece que o senhor tem 23 anos. Como é possível, senhor? Bem, obrigado. São todos filtros, né, senhor? São os filtros do Zoom. Eu sei. Se eu voltar daqui a 23 anos, diga que eu tenho 46, quando na verdade eu vou ter o quê? 69. Então, transcrito por https://chaotter.ai.
Mas o que eu vou te dizer é isso. Recentemente, na verdade. Eu fazia um programa com duas pessoas incríveis, Kyle e Leah, idealizadores do Desafio da Coerência Cardíaca. Conheci-os ao participar do programa e admirei-os muito. São seres excepcionais, contribuindo positivamente, assim como você e tantos outros pelo mundo. Perguntei se aceitariam fazer um programa comigo sobre o novo livro, pois adoraram o primeiro. Propus: que tal invertermos os papéis e vocês me entrevistarem no meu podcast? Foi o último episódio da segunda temporada. Mas foi interessante, eu não esperava que tomasse o rumo que tomou, e acabou indo para um lugar bastante pessoal para os dois, e eles tinham passado por algumas perdas na vida que ainda estavam processando, e os Zeds falavam com eles sobre isso e sobre o que significava, e isso trouxe muita emoção. Então esse é o momento mais recente que consigo me lembrar. E eu acho que uma das coisas que... Eu me lembro do poder da canalização, e só posso falar pela que eu faço porque é na qual estou presente o tempo todo, mas acredito que isso seja verdade para todos. Seja uma canalização, seja um ótimo terapeuta intuitivo, ou aquele amigo que te escuta com amor, eu testemunho ter um efeito realmente poderoso na vida das pessoas constantemente. E é por isso que sei que é o que me manteve fazendo isso. Porque houve momentos em que, se eu fosse apenas a pessoa observando, eu poderia pensar, bem, há outras coisas que eu poderia fazer e é assim que eu quero gastar meu tempo, mas não posso negar o que acontece com os outros. E quanto a mim, até hoje, há coisas pelas quais estou passando nos últimos meses que foram tão úteis que, se eu não tivesse a perspectiva deles sobre elas, eu não teria sentido o oxigênio na minha vida que eu precisava sentir enquanto navegava por essas questões. E eles sempre aumentam a minha consciência. Então não consigo pensar em uma específica, mas essa é uma das mais recentes que me lembro, e foi há cerca de 4 ou 5 semanas. Uma das maiores. Uma crítica comum de médiums é a preocupação com energias escuras, negativas e demônios. Como médium, como garantir que a mensagem canalizada vem do amor e da luz e não de fontes menos positivas, essas energias, se é que me entende? Essa é uma dúvida recorrente que me apresentam. Sim, sempre digo às pessoas: se você está canalizando e uma voz de amor, orientação e apoio vem até você, essa é uma vibração elevada. E se uma voz está chegando até você, dizendo para fazer coisas com as quais você não se sente confortável ou é negativa, é importante parar, pausar e investigar o que está acontecendo. Eu conheço algumas pessoas que... Havia uma pessoa que eu conhecia que ela tinha vários problemas de saúde mental. Ela tinha alguns... Estou tentando recordar o diagnóstico, mas ela enfrentava altos e baixos na saúde mental e começou a canalizar. Claro, o que ela conectava nem sempre era benéfico. Ela ouvia vozes na cabeça diariamente, então acredito que, se abordar isso de coração e mente abertos, sabendo que está em um lugar bastante aberto, você deve ficar bem, mas mais que isso, atente-se. Passei 2 anos estudando meus guias intensamente. Eles nunca falaram algo que deixasse um julgamento amargo em mim ou em outros. Agora podem estar dizendo a verdade. Sim, havia coisas que para mim diziam, isso é problema seu, não dos amigos. Explicavam o motivo, percebia, e via que estavam certos. Não me repreendiam. Eles não me envergonhavam, estavam sendo honestos. Acho que é tudo uma questão de prova. Um grande problema que vejo em relação à espiritualidade é a falta de teste. As pessoas dizem, o padre falou, e como é padre, devo crer nele. Não, você não deve acreditar na pessoa na rua que simplesmente te diz algo sem verificar como meu corpo se sente em relação a isso. A informação que recebi me guiou a um caminho superior. Devemos ser críticos. Acho que, ao nos pedirem para ceder nosso poder ao espírito, seja pela religião organizada ou outro método, surge a ideia de que não podemos questionar o espírito. Mas eu penso que sim, podemos questionar. Sou firme em acreditar que não devemos deixar de fazer isso. Faça o que seus guias mandarem, a menos que você sinta que pode fazer e que seja bom para você.
Eles não estão no comando. Este é um relacionamento colaborativo, algo que eu queria ter entendido antes. No início dos 20 anos, era bem inexperiente e aprendi da maneira mais difícil. Uma das melhores experiências foi realizar esse trabalho publicamente. Percebi quantas pessoas rapidamente entregavam seu poder ao espírito por se abandonarem. E eu também me abandonei. Abandonei minha verdadeira essência e levei anos para reencontrá-la. Compreendo por que muitos, angustiados, buscam no espiritual uma fuga. Contudo, essa saída só serve até certo ponto, pois se estiver atento, o espírito exigirá que você retorne à vida humana para resolver pendências. Bem, não é incrível que as pessoas que estão nesse lugar. É tão fácil abrir mão do poder e deixar que alguém lhe diga o que fazer. Quer dizer, a sociedade funcionou maravilhosamente assim. As pessoas são tipo, sabe, apenas me diga o que fazer. Estou cansado, não quero pensar nisso. Tenho medo de fazer. Tenho medo. E as pessoas realmente entregam seu poder. É uma tarefa muito mais difícil e pesada olhar para dentro de si mesmo, conectar-se com seu eu superior e seguir um caminho do que simplesmente ouvir algo que foi escrito em um livro ou alguém que está falando. E isso vale para tudo, não apenas religião organizada, espiritualidade e nova era. Você pode fazer um ídolo de qualquer coisa. É verdade. E de certa forma, todos queremos que o pai ou a mãe chegue e tome conta. Cadê meu pai ou minha mãe agora? Parece que não, eles não estão mais por perto. Ou não estão literalmente aqui, ou estão longe. E aí, adivinha? Você é adulto e pensa, meu Deus, eu sou um adulto, não sou? E eu acredito que muitos de nós pensamos isso. É como, espera, responsável. Quando eu era criança, olhava para pessoas da minha idade agora e pensava, uau, elas têm tudo sob controle. Tudo resolvido agora. Eu tenho a minha idade e tipo, nossa, mas a vida é complicada e estranha. Não sou pai nesta vida, mas tenho uma enorme admiração pelos pais que estão fazendo o melhor possível para orientar e conduzir crianças que também, provavelmente, olham para eles como se soubessem de tudo. Ah, Chega a uma certa idade em que superam essa fase e pensam que não sabem de nada. então rejeitam completamente. Eles rejeitam tudo. Claro, você não sabe nada. Sempre digo aos meus filhos: vocês sabem que vivemos muito mais que vocês, né? Fizemos algo certo para sobreviver. Afinal, conheceram a vovó e o vovô. Nós sempre fazemos. Isso não é a idade. De uma maneira bela e, às vezes, de uma forma difícil. Eu lembro da minha adolescência achando que sabia tudo. No início dos 20 anos, aprendi sobre espiritualidade e pensei ter descoberto os segredos do universo. Mas então percebi que, como um salão de espelhos, você aprende algo e logo aparecem mais 8 milhões de coisas te fazendo perceber. Eventualmente você nota quão pouco sabe. Acho isso muito humilhante. Mas lembro-me disso. Acho que é ó. O rito de passagem é provavelmente algo pelo qual todos nós temos que passar enquanto tentamos nos tornar independentes na nossa juventude. O que pode ser muito difícil. E então, acho que você realmente precisa se armar de coragem para tentar superar isso. É bem solitário lá dentro, nesse jeito de ser. Acho que muitas vezes é algo no DNA, essa necessidade de se provar. A vida então te leva por várias jornadas, e conforme envelheces, mais percebes. Eu não sabia tanto assim, mas precisava pensar que sabia para ter a coragem de seguir adiante. Quando jovem, é preciso ter ilusões. Elas são seu maior inimigo e também sua maior força. Você deve ser iludido o bastante para pensar: vou mochilar pela Europa. Depois questiona: sério? E agora, aos 40 anos, você reflete sobre isso. Tipo, mochilar pela Europa? Você tá louco? Eu nunca faria isso. Você não sabia o que poderia ocorrer? Não, eu não tinha ideia. Eu estava com uns 20 e poucos anos e pensei, sabe, vou para o México sozinho por uma semana. E eu nem refleti bem. Aliás, foi uma viagem incrível. Mas olhando para trás, penso que foi uma loucura. Ninguém sabia onde eu estava. Não tinha celular para fazer ligações internacionais. Meus pais achavam que eu tinha literalmente sumido do mapa por 1 ou 2 semanas e torciam para que eu aparecesse no final. Foi uma loucura. Mas não é interessante? Porque eu entendo o que você está dizendo e, ao mesmo tempo, há algo nostálgico naquela época. Estamos agora nessa rede de tecnologia, mapeamento e vigilância.
Há algo realmente nostálgico em voltar uns 30 anos e lembrar como era possível estar fora da grade, o que hoje é bem mais difícil. Hoje em dia é. Apenas tocamos no assunto e seguimos em frente. Como Baryshnikov, o famoso dançarino, disse tão belamente: quando jovem, você desafia seu corpo. Quando mais velho, seu corpo o desafia. Não é um comentário lindo? É tão verdadeiro, pois quando jovem, você realmente está tentando. Quando jovem, parece que está sempre alerta contra suicídio, pulando longe do perigo. Deixa eu ir em direção a isso. E à medida que você envelhece, na adolescência, você desafia seu corpo, desafia tudo. E você se acha invencível até que algo acontece e você percebe: ah, eu não sou invencível. E então você começa a pensar: eu não posso mais comer isso. Eu não posso mais fazer aquilo. Eu não consigo mais correr como antes. Não é mais como era. Faz parte do processo. Acho que todos nós temos que passar por isso. Meus filhos terão que passar, e às vezes é doloroso assistir, mas é parte do processo. É assim mesmo. Dar à luz não é divertido, mas necessário para trazer nova vida ao mundo. A dor no crescimento, que é infelizmente para o bem ou para o mal, parte do que devemos enfrentar. A semente precisa romper a casca, atravessar o solo, brotar, captar um pouco de sol e depois enfrentar o vento. Tudo isso constitui partes da evolução. Mas, meu amigo, podemos conversar com os ex? Claro que sim. Deixe-me. Uma última pergunta antes de chegarmos aos ex, porque eles falam sobre interdimensional. Comunicação interdimensional, se assim posso dizer. Pode explicar isso antes de conversarmos com eles? Tenho curiosidade. O que são dimensões superiores para quem não sabe nada sobre isso? Bem, é interessante. Acredito que isso esteja no segundo livro, recém-lançado, que mencionaram. Costumamos ver dimensões superiores como se fossem acima de nós. Assim, termos como nona ou quinta dimensão podem confundir. O que significam? E a terceira dimensão? Dizem que transitamos por vários níveis vibracionais constantemente. Não é que ao chegar à quinta dimensão nunca mais retorna à quarta ou terceira. Dizem que cada nível dimensional tem características distintas a experimentar. Assim, na terceira, existem muitas: divisão, guerra e conflito. Eles existem na terceira dimensão, mas na quinta dimensão, essas coisas já não estão lá. Então, por exemplo, em um determinado dia, podemos acordar e nos envolver com algo que nos coloca em uma energia de conflito, ou ler sobre algo onde a energia de conflito está presente. Mas então, uma hora depois, meditamos, ou temos uma conversa agradável com nosso amigo, ou dançamos, ou fazemos algo que nos eleva. E aí estamos na quinta dimensão. Estamos na faixa de frequência repleta de amor, conexão e sensação de união com o mundo. Acredita-se que entramos e saímos constantemente de várias dimensões. Em vez de vê-las como níveis horizontais acima, são verticais e nos permeiam. Nos movemos por esses espaços dimensionais verticais no corpo constantemente, o que chamamos de estado mais elevado. Porque é uma consciência extraterrestre, se quiser. Vemos a Terra como o centro para nossa consciência, nossa alma, num corpo humano. Contudo, ao se elevar, você sobe cada vez mais. Por isso, aviões podem ser locais espirituais. Não sei se sente isso, mas tenho muitas visões. E disseram que sim, pois você está elevado. Afastado da densidade terrestre, você está numa lata metálica voando velozmente com outros. Dependendo do humor coletivo e dos eventos mundiais do dia, a energia ali, mas você está fundamentalmente distante. Então, eles discutem dimensões, dizendo para pensar de forma vertical. Não é subir, mas mover-se entre verticais no dia a dia. Você pode direcionar isso. O nível em que você geralmente se mantém. Isso não significa que você pode evitar desafios ou lições de crescimento na vida. Mas se você começar a cultivar gratidão e paz na sua vida, e tiver práticas que apoiam essas coisas e a conexão, e se concentrar conscientemente em trazê-las para a sua vida, você vai.
viverá mais frequentemente em vibrações elevadas. E isso é algo que eu vivenciei diretamente. Mas sim, eles diziam que temos que estar cuidado com o fascínio de compreender o que é essa dimensão, porque eles dizem que você não pode realmente compreendê-la mentalmente, e muitas pessoas estão perseguindo uma ideia conceitual que não as ajuda de verdade. É mais uma ideia distante de que um dia estarei na quinta dimensão. Eles questionam o que isso significa e explicam. Você estava na quinta dimensão há 1 hora sem saber, pois não parecia espiritual, mas era. Brincando com o filhote, vocês estavam conectados em espírito. Isso é viver na quinta dimensão. Eles falam sobre nossa sociedade e percepção da realidade. Estamos curando frequências baixas da terceira dimensão à nossa frente, e tais curas e mudanças elevam a nova vibração do planeta conforme avançamos, não o inverso. Essa é a luta em que estamos engajados. Então, pessoas que são mestres espirituais, ou possivelmente yogis, ou outras pessoas assim, que mantêm essa alta vibração a ponto de, quando você está perto delas, você se sente intoxicado. Essas histórias que você ouve sobre isso, é isso que é. É como se elas tivessem escolhido esse nível e dissessem: eu vou ficar aqui, eu não vou descer, eu não vou ficar com raiva, eu não vou tentar lutar com você. Estou bem aqui e só de estar já influencio você pela minha proximidade. Exatamente. E também dizem que existem aqueles que estão no. Bem, isso é muito dito, e eu tenho visto recentemente muitas pessoas falando: estou tão feliz que disseram isso porque sou eu. Eles falam sobre pessoas que não estão aqui pelos outros humanos. Dizem que há um monte de vocês no planeta que não querem lidar com outros humanos. Vocês podem estar aqui pela natureza, podem estar aqui pelos animais, podem estar aqui pela cabana na floresta e suas telas e pinturas. Disse que os que escolhem o isolamento, sem se esconder ou resistir à vida, estão plantando uma consciência elevada no planeta. Assim, optar por cultivar paz e distanciar-se do caos mundial afeta vibracionalmente a Terra. Isso acontece mesmo sem ver alguém por 1 ano. E dizem que você notará a diferença. Você reconhecerá que é a sua verdade e o seu caminho se sentir completa paz com a escolha feita. Porém, se a escolha for uma tentativa de fuga do mundo, um esconderijo ou uma maneira de evitar algo, cedo ou tarde, o mundo irá puxá-lo de volta. Você terá que lidar com isso de alguma forma, pois enfrentará a situação. Há muitas pessoas, como mencionado, que escolhem não seguir o mesmo caminho. Elas decidem fazer algo completamente diferente, o que requer ir a outro lugar. E sim, seja na presença de um incrível yogi ou simplesmente coexistindo no mesmo planeta que ele, mesmo sem encontrá-lo, há um efeito. Então, sim, certo, iremos até eles. Certo? Claro, um prazer estar aqui. Você traz o que chamaremos uma fusão envolvente de ciência e diversão com sua energia. Queremos dizer que não é um cientista convencional, não está só no laboratório buscando entender como as coisas funcionam. Pode funcionar numa planilha que um cientista usaria. Você possui um profundo interesse na ciência por trás do funcionamento das coisas, da consciência e do comportamento humano. Nasceu com um coração aberto e, como muitos, enfrentou desafios e feridas na infância que lhe causaram angústia ou alarme em vários momentos. Contudo, veio ao mundo com uma grande coração enorme e riso de Buda. Então, esse coração enorme e o riso de Buda que você tem desde criança são coisas que você quer proteger e usar para alimentar o lado científico seu, que tem muito interesse em estudar o máximo possível de qualquer área que te apaixone. E é assim que você se encontra aqui, agora, neste momento da história, fazendo este trabalho que está fazendo. Isso inclui ter essa conversa com Lee e agora conosco. Muito obrigado por isso. Eu realmente valorizo muito. Você pode explicar a essência de serem guias espirituais e como se comunicam com médiuns como Lee? Bem, estamos agora na forma mais materializada porque, mesmo que você não esteja, digamos, embora você não esteja nos encontrando diretamente, está se conectando conosco por meio deste corpo humano, que serve como uma ponte para a nossa interação, dentro dos limites e da identidade deste corpo.
Aqueles ouvindo através do Li, compreendam que não podemos exceder os limites do seu nível de consciência. O que é possível é intensificar a consciência existente. Assim, em uma conversa conosco, canalizada pelo Li, podemos expandir sua consciência em cerca de 10%. Um aumento além disso poderia ser excessivo para sua estabilização. Não seria necessariamente útil. Explodir a mente de alguém pode ser literalmente isso. Explodir a mente de alguém de uma forma que depois ela tenha que se recompor. Há alguns na Terra para quem isso aconteceu e foi apropriado para eles e para algumas das pessoas ao redor que testemunharam e vivenciaram isso, mas agora é uma jornada mais suave na Terra, a expansão da consciência, porque há mais, digamos, estações onde isso está acontecendo, e não estamos falando de estações de rádio ou televisão, estamos falando de seres humanos. Vocês são estações de consciência, uma fusão de quem encarnaram para ser como alma, uma identidade única. Nenhum de vocês será essa identidade novamente, mesmo trazendo impressões de uma alma com experiências anteriores na Terra. Ao encarnar, assumem as vestes do clima atual, do que ocorre na Terra no dia do nascimento, e da missão escolhida para este tempo. Vocês se revestem dessas energias, integrando-as à identidade, e partem na jornada de cura, ajudando a si mesmos e a Terra, curando quaisquer feridas existentes. Na verdade, vocês curam um modelo de ferida terrena. Perceberão que o autojulgamento parece ser de vocês, mas não é. O autojulgamento é uma doença disseminada entre humanos, e cada um carrega apenas uma semente disso, interpretada à sua maneira. Retornando à pergunta inicial, quem somos nós? Atualmente vocês nos percebem através desta frequência canalizada. Quanto à nossa verdadeira identidade, somos mais amorfos do que seria conveniente para vocês crerem. Na realidade humana, formas e estruturas são essenciais para a crença e interação necessárias para o desenvolvimento pessoal e da consciência terrestre. Assim, nossa natureza amorfa poderia ser frustrante para vocês. Frequentemente, ao nos ouvirem ou a outras entidades canalizadas, atribuem-nos características humanas inexistentes, pois tais traços são projetados pela mente e percepção de vocês, além das inflexões do canalizador. Embora ele pareça distante de sua personalidade, o que vocês percebem como nossa personalidade é, na verdade, nossa frequência na Terra. É por isso que, para vocês, parecemos mais rápidos do que o Li. Contudo, pela nossa perspectiva, a comunicação é lenta conforme nossos padrões. Se operássemos na velocidade máxima que podemos, sobrecarregaríamos suas mentes, o que não contribuiria para a evolução da consciência de vocês. É preferível atingirmos o que consideramos 10% do pico. Assim, vocês encontram um conjunto de energias ou entidades, os guias do Li. Mas também há uma consciência coletiva. Não somos fixos nem um grupo de 88 seres imutáveis. Somos um coletivo de 88 seres interligados a tudo no universo, como vocês. E do nosso ponto de vista e onde existimos, a desconexão de tudo não é a norma como é para vocês na Terra. Vocês têm divisões e limites claros na Terra sobre com quem e com o que podem se conectar e como. E esse é o jogo que muitos de vocês estão ajudando a curar na Terra, movendo a Terra de um lugar de ser uma consciência desconectada para uma consciência coletiva mais conectada. Mas como vocês podem atestar, nem sempre é um trabalho fácil. Qual o principal motivo de escolher falar conosco agora na nossa evolução espiritual? Não escolhemos descer, vocês optaram por subir. Assim pode parecer que estamos agindo.
e ouvimos essas conotações jocosas. Porque nos ajudam, mas não é a vocês que ajudamos. Estamos, de fato, auxiliando a nós mesmos. Estamos todos interconectados. Vocês estão ligados a toda a consciência universal. É assim que funciona. Mas nem sempre percebem ou sentem isso no corpo humano. Assim, o que fazem na Terra ecoa até nós, e vice-versa. O que estamos mostrando é a inexistência de separação entre vocês, humanos, e o espírito. Então pode haver novamente essas ideias humanas de que estamos sendo benevolentes ou, no pior dos casos, o medo é que estamos aqui manipulando as coisas. Se ao menos um ser no universo fosse tão poderoso, o que diríamos a vocês é que existe um mito na Terra que foi incutido em vocês para criar medo e desempoderamento. Que existe um lado sombrio e um lado luminoso e que vocês querem tentar vencer o lado sombrio. E nós dizemos que aqueles que gostam de manipulação, guerra e energia sombria na Terra querem que vocês pensem que são muito mais poderosos do que realmente são, mas na verdade não são. Não existe grupo, indivíduo, de entidades ou seres no universo que sejam capazes de ter domínio sobre todos os outros. E ainda assim, olhem para o jogo na Terra que está sendo jogado atualmente, onde certos grupos e indivíduos gostariam de ter domínio sobre outros grupos. E é esse o maior mito com o qual todos vocês estão lutando. E isso invoca medo em muitos de vocês, que, claro, quando vocês têm forças benevolentes ou forças espirituais, e nós não estamos, por sinal, nos declarando como tal, embora diríamos que somos. Mas isso é para vocês decidirem. Há essa suspeita. Não é diferente da suspeita que você pode ter como ser humano. Se outro ser humano que você não conhece bem é muito gentil com você, outro ser humano que você não conhece bem quer lhe dar muitas coisas, muitos de vocês dirão: "Oh, eu não sei, não confio em você." Por que você está fazendo isso? Estão desconfiados porque não estão habituados a isso como normal. Mas para nós, essa consciência fluida, esse compartilhar e interagir é comum. Não viemos só para falar com vocês. Vocês é que buscam reconexão com a consciência superior, e somos uma das várias vias disponíveis. Há a ideia divertida de que o canalizador é escolhido pelo ser espiritual. Diríamos que o canalizador e seus ouvintes, de fato, fazem escolhas e direcionam. Há uma noção meio mítica de que descemos para executar feitos grandiosos e poderosos. Qual é a mensagem ou lição mais importante que a humanidade deve aprender na fase atual? Jornada coletiva para curar e amar a todos com igualdade, isso não se concretizará em sua vida. Aqueles ouvindo e com expectativa de vida terrena tradicional não verão a conclusão disso. Contudo, é o objetivo das próximas centenas de anos, e você está aqui para contribuir. Mesmo que não seja o resultado final em sua vida, para muitos, deve ser o foco principal. E assim será. Vocês aplicam isso nas vidas pessoais e no trabalho. É natural sentir desespero ou tristeza ao verem algo que contraria essa missão no mundo. Compreendemos isso, entendemos o luto e sabemos que o processo é crucial, pois ajuda no desapego e permite que a tristeza necessária seja liberada. O que queremos dizer é: mantenham-se focados na vossa missão. Aqueles impulsionados por uma missão de amor e conexão, isso é maravilhoso. Vocês podem expandir isso de formas inimagináveis agora. Se sentem desconexão na vida e anseiam por mais conexão no mundo, ótimo, essa é a vossa missão. É exatamente nisso que devem se inclinar e empenhar. Quanto mais vocês se dedicarem a isso, com consistência, não só aumentarão a própria vibração, mas também contribuirão para a geração dessa energia no planeta. Afirmamos que a energia da conexão deseja se multiplicar. Os humanos amam a conexão, mesmo que não seja com outros seres. Eles se deleitam em sentir-se ligados ao espírito, à vida, à força vital, ao propósito, a qualquer entidade senciente. Assim, ao trabalharem pela conexão, não estamos dizendo para ignorarem as adversidades mundiais ou deixarem de emprestar sua voz onde seja necessário promover justiça.
Mas enfatizamos que há um grupo entre vocês cuja missão é amplificar a conexão de tal forma que irá destacar a desconexão em outras áreas. Sempre dissemos que seus sistemas políticos estão atualmente bastante corrompidos. Diremos que aproximadamente 20% deles no planeta não são tão corrompidos. Existem certos líderes, certas áreas no mundo capazes de manter um certo nível de, nem diremos alta vibração, mas diremos uma vibração mais neutra. Mas há aqueles entre vocês que podem se sentar e ficar obcecados pelo desespero que sentem em relação à corrupção nessas áreas, e o que vocês farão é entrar em uma espiral descendente. E a sua atenção nessa área, e somente nessa área, vai alimentá-la em vez de curá-la. Ou você pode se concentrar em ser um exemplo de alta vibração. E então, eventualmente, mais e mais pessoas começam a observar a corrupção e a desvalorização imposta às pessoas através do seu sistema político e começam a rejeitá-la. E é somente quando um número suficiente de pessoas rejeitar esse paradigma e dinâmica de poder que ele perderá sua força. E isso vai acontecer. Aliás, não ocorrerá da noite para o dia, mas acontecerá. Você já está semeando isso agora. Isso se intensificará nos próximos 5 a 10 anos no planeta. Por isso, incentivamos quem se sente aqui para fomentar e criar conexões entre as pessoas. Vai expor qualquer escuridão ou vibração baixa que você mesmo sinta tristeza. Simplesmente porque você estará criando uma energia diferente que vai realçar o contraste. Lembre-se, a maioria das pessoas não gosta de ser instruída sobre o que pensar ou no que acreditar. Elas preferem ver e sentir. É assim que as pessoas mudam. Você pode dar a alguém uma ideologia e para ela será apenas uma ideologia. Se isso fluir por elas e reconhecerem o bom, percebendo uma energia positiva no mundo, identificarão mais rápido energias negativas. Aqui se aplica: seja a mudança que deseja ver no mundo, ou seja, o exemplo. Você deseja ver no mundo é outra maneira de entender sua importância. Não podemos subestimar isso para muitos ouvintes, pois a maioria, exceto uns poucos por cento, são enviados para, digamos, não deixe que desvalorizem sua missão. Sim, existem comentaristas que adoram lançar granadas verbais e atirar flechas com suas palavras. Isso é comum, mas não se desanime ao ver esses comentários. Alguns vêm de pessoas feridas, outros de grupos tentando impedir que você perturbe a ordem que tanto se esforçaram para manter. No entanto, lembre-se de que a maioria dos seus ouvintes quer criar mudanças positivas para si e para o mundo. Essa é a obra mais elevada que pode realizar na sua missão. Como as pessoas podem se conectar melhor aos seus guias espirituais e receber orientações no dia a dia? Bem, o Lee gosta de dizer às pessoas para escreverem canalizando por si mesmas. Então, o conselho dele é sempre sentar-se com uma caneta e papel, ou se preferir usar tecnologia, usar uma tela e um teclado, e escrever: o que meu eu superior quer me dizer hoje? A razão pela qual o eu superior é bom? Nome. Isso ajuda a não se prender demais à ideia de que precisa encontrar guias espirituais. Jesus, Deus ou qualquer entidade que acredite ser essencial para se conectar ao espírito. Cada pessoa possui um eu superior e uma alma. Assim, você pode se questionar: o que minha alma deseja me dizer hoje? Escolha um termo que lhe pareça neutro e acessível e escreva a mensagem que vier. Pergunte novamente: o que minha alma quer me dizer hoje? Dedique 1 ou 2 minutos para anotar o que sua alma lhe comunica, mesmo que sua mente racional duvide ou questione como fazer isso. E nós afirmamos: você certamente sabe. Sim, sabe. Apenas não praticou ainda, não realizou. E quando muitos de vocês recebem uma mensagem e se espantam, questionam: como sei que não é invenção minha? Nós respondemos: você está inventando, você está envolvido, não possuído por um espírito. Lee não está sob nossa posse agora. Ele permite e contribui para que isso ocorra. Ele está envolvido. Então, incentivamos todos vocês a escreverem mensagens de suas almas para si mesmos, diariamente ou ao menos 3 vezes por semana. Perceberão uma mudança em sua vibração. Permitindo que a alma fale e altere essa vibração, aos poucos,
A alma se reintegra à vida humana. A desconexão diminui e a conexão cresce. Contudo, é um exercício que requer disciplina, algo que alguns podem rejeitar de imediato. Mas insistimos. Pratiquem, porque focam na escola e duvidam que funcione. Insistimos que funcionará. Se por 3 ou 4 meses escrevessem mensagens da própria alma para si mesmos ao menos 3 vezes por semana, perceberiam uma notável mudança vibracional, não só nos sentimentos, mas na percepção do mundo. Lembrem-se, todos dizem querer mudança, mas o medo frequentemente impede as transformações. Para muitos, é o medo que bloqueia o progresso. Contudo, alguns acatarão nossas palavras, aplicarão e terão experiências extraordinárias. Para nós, não importa se vocês fazem ou não. Pedimos apenas que percebam. Quando evitam, questionem-se. Por que resistem? O medo da mudança e da conexão espiritual foram implantados em sua vida desde a infância. Mesmo os mais espirituais lutam contra isso. Se desejam uma transformação significativa, perguntem à alma o que ela quer revelar. Escrevam regularmente as respostas e observem o que emerge, sem julgar ou controlar. Apenas escutem o que a alma deseja comunicar. Frequentemente, a alma de vocês se expressará amorosamente, o que pode surpreender muitos que não estão habituados a tal gentileza consigo mesmos. Assim, pode ser um processo emocional intenso. Quando isso acontece, percebem que está funcionando e estão no caminho certo. A alma sempre os orientará ao amor em primeiro lugar. Por isso, quem inicia a canalização pode notar que as primeiras mensagens são repletas de amor. Eles não obtêm informações incríveis de astrofísica. Não mesmo. É preciso a calibração e vibração corretas. As informações serão mais úteis quando se acostumarem com a vibração do amor. Existem técnicas que as pessoas podem praticar para elevar sua frequência vibracional e se conectar com seu eu superior? Sim, mas gostaríamos de destacar algo aqui. Existem todos os tipos de técnicas e você pode encontrá-las se procurar, mas vamos dizer que as técnicas todas estão na infância. São conexão, são brincadeira, são dança, são canto, são correria, é usar o corpo. É conectar-se com a natureza, é conectar-se com outros seres. Então, de forma alguma, estamos desconsiderando algumas dessas técnicas mais, digamos, técnicas avançadas. Mas tudo se resume à sua exposição. Então, assista a programas violentos na TV 5 vezes por semana? Isso vai, em algum nível, incorporar-se ao seu campo energético e afetar sua frequência. Não dizemos que não há espaço para isso. Alguns apreciam assistir lutas para processar energias de vidas passadas. É como processam. Não queremos julgar, mas questionamos. Para o que você corre? Muitos são atraídos pelo crescimento pessoal ou espiritualidade porque querem absorver mais dessa natureza. Buscam elevar suas vibrações, expondo-se a frequências e conversas que os alinham mais com essa energia. Então, o que realmente estamos dizendo é: as técnicas são claras. Não buscamos desmerecer técnicas notáveis ou programas fantásticos criados. São excelentes. O que queremos expressar é: você já refletiu sobre o quanto está conectado às atividades que ama no cotidiano? Fez uma lista do que realmente o liga à vida? São coisas simples: cozinhar, dançar, explorar a natureza. Você pratica essas paixões ou espera que elas apareçam por acaso? Ao se dedicar ativamente ao que o faz sentir-se vivo e animado, descobrirá que essas são as verdadeiras técnicas. Técnicas para conectar-se com a vida, com as pessoas, com o espírito e com seu propósito. A palavra-chave aqui é conexão. Você poderia compartilhar sua visão sobre o conceito de propósito da alma e como as pessoas podem descobrir e realizar suas missões únicas nesta vida? Sua missão de vida geralmente se liga aos interesses da juventude. Não atribuímos tudo à infância, pois sabemos que para alguns isso é complexo. Se você teve uma infância brutal, como alguns tiveram, períodos difíceis e angustiantes, pode ser irritante ouvir que as sementes estão na infância. De fato, sua infância pode ter impedido o florescimento dessas sementes. Agora você pode estar em um processo de descoberta sobre o que me atrai, o que me cativa. Conforme avançamos na vida e evoluímos, como se reencarnássemos ainda vivos, ao envelhecer,
Isso é crucial para quem dá grandes saltos espirituais. Será necessário redefinir o que amam, refinar paixões, especializações e habilidades. A maioria chega ao mundo com uma missão semelhante à de uma criança. E como essa criança é capaz de se expressar e evoluir, depende das permissões e oportunidades que encontra. A missão pode permanecer intacta ou ser encoberta com o tempo. Lembre-se do que os entusiasmava na infância, das paixões que tinham. Retomar essas atividades na vida adulta pode reconectá-los ao próximo nível da missão. Se amava dançar quando criança e sentia alegria ao mover o corpo, não ignore essa paixão. Mesmo que pareça distante agora, redescobrir essa expressão pode ser enriquecedor. Você está um pouco velho demais. Você não faz isso há décadas. Nós diremos volte a dançar, não necessariamente porque você vai se tornar o dançarino do mundo pelos próximos 30, 40 anos, e você vai. Dance todos os dias, embora você possa. Esse pode ser o resultado, mas porque você vai se reconectar com aquela parte da sua energia que na época entendia que a dança era a expressão. E quando você reconectar isso ao corpo, o corpo evolui a expressão. Então, alguns de vocês descobrirão que a dança se transforma em exercício físico ou em treinamento corporal, ou em movimentos suaves de Qigong ou Tai Chi. Veja, o corpo sabe qual é a sua missão, ele direciona o seu foco mental, emocional, espiritual para aquelas coisas que você magnetiza. Existe um motivo pelo qual crianças são atraídas por instrumentos musicais. A música pode ser parte de sua missão de vida, levando-as a se envolverem com essa arte desde cedo. Para quem teve uma infância complicada ou se sente desconectado dela, é útil listar o que traz alegria. Se a alegria parece um conceito distante, talvez por não a sentir há anos, comece pela paz. Concentre-se no que lhe proporciona conforto, conexão e tranquilidade, mais do que qualquer outra coisa. Descubra o que o renova e comece a praticar. Assim, encontrará sua missão. Alguns têm missões de justiça, outros de criatividade ou amor. Há variadas missões que podem mudar conforme você evolui, mas sentir-se sem contato com seu propósito no planeta é uma das experiências mais alienantes. Não significa que sentirá propósito constantemente. Faz parte da condição humana oscilar entre as feridas que veio processar, sejam pessoais ou do mundo. Contudo, para muitos, o propósito reside em curar essas feridas. Assim, encontram-se atraídos pelo crescimento pessoal e espiritualidade. Ao descobrirem sua paixão, percebem o desejo de compartilhá-la com outros. Evoluem de meros estudantes para embaixadores dessa jornada. Embaixador disso. Faz sentido? Faz todo o sentido de fato. Pode compartilhar perspectivas sobre vidas passadas e reencarnação e seu papel na jornada da alma? Sim, é essencial esclarecer que você acessa experiências de outras vidas que não foram suas. Muitos têm convicções de terem sido personalidades históricas específicas. Existem figuras arquetípicas que muitos acreditam ter sido. Contudo, lembre-se que, assim como Lee não é uma entidade isolada e você também não é, estamos todos interconectados a ele. Então, de certa forma, integramos a vida e existência dele. Somos parte da identidade que ele vivencia. Conforme vocês se conectam hoje, Alex, e com todos ouvindo esta conversa, vocês serão afetados mutuamente. Percebam que nenhum indivíduo é isolado. Diversas energias, entidades e aspectos constituem uma pessoa. Vocês são almas multidimensionais. Assim, como alguns de vocês integraram a multidimensionalidade de outra alma, é possível que tenham sido parte da vida de Napoleão, um aspecto dela. Talvez alguns de vocês tenham pertencido ao grupo de guias espirituais ou de energia de Napoleão. O que muitos recordam é a marca que ele deixou no mundo, uma marca que se conecta de alguma forma com vocês. Ela se torna memorável na ancestralidade e no DNA, influenciando muitos de vocês. Assim, partindo do princípio da unidade, a conexão com tudo e todos, com todas as vidas já vividas,
Percebe-se que muitos têm um caleidoscópio de existências anteriores encarnadas na Terra como humanos, e às vezes escolhem vir apenas por alguns anos, podendo partir na infância. Isso impacta profundamente aqueles que amam a criança, que não esperam uma partida precoce. Contudo, existe um propósito para vocês e para eles, acordado antes da encarnação. Pode ser difícil para um humano aceitar, pois ninguém deseja essa realidade. Mas em um nível de alma, em um nível energético, este planeta está repleto de feridas. Vocês sabem que, ao virem para cá, lidar com essas feridas é parte da jornada terrena. E diremos que vocês, como humanidade, estão se tornando uma consciência mais atenta e consciente. Estão começando a compreender os altos e baixos da vida, em contraste com o encobrimento anterior, onde lhes venderam uma ideia errada do que a vida deveria ser, fazendo-os questionar o motivo de suas depressões e a dificuldade de discuti-las. Agora, o progresso é que estão dialogando sobre o mistério da vida humana. Muitos de vocês encarnaram repetidas vezes, vendo isso como uma oportunidade para aprender, contribuir com o planeta e resolver karmas de vidas passadas. Não como punição, como alguns pensam, mas por escolha própria, decidindo se querem, metaforicamente, saltar de paraquedas de volta à Terra para viver outra experiência. Sempre trabalhando não apenas pelo seu bem individual, mas pelo bem do coletivo no momento da sua encarnação. Então, é um tema com várias camadas. Não é algo que possamos desvendar completamente em uma resposta simples, mas é por isso que o próximo livro, como você o chama, e as gravações de áudio são todos focados em reencarnação e karma. Na verdade, acreditamos que o título já foi decidido como Desmistificando a Reencarnação e o Karma, e isso será lançado em 2024. Que conselho você daria a alguém que está começando sua jornada espiritual? Ame-se, aprenda a se valorizar. Saiba que a maioria na Terra faz o melhor possível, inclusive você. Busque o que o faz brilhar. Perceba que aprender sobre sua natureza espiritual visa reconduzi-lo ao coração. Retorne ao entendimento mais amplo de si mesmo. Quanto mais você vivenciar a conexão enquanto vivo na Terra, não só sentirá a riqueza disso em si, mas também irradiará para os outros, aumentando a luz no planeta. Isso é parte de sua missão. Mesmo os que buscam a espiritualidade por vias científicas, no fundo, procuram mais luz em suas vidas. A ciência é uma arte de tentar compreender o que já existe. E talvez pareça que o cientista fica mais obcecado em tentar entender do que em vivenciar. Mas para alguns, esse é o caminho para a experiência. É a forma deles se aproximarem disso. Muitos são cartógrafos. Para outros, estão tentando deixar um mapa para ajudar outros a encontrar o caminho para a compreensão de algo que é essencialmente efêmero. Então, todos buscam vivenciar mais luz. Compreendam que a jornada espiritual de vocês, embora pareça ser de ciência, informação ou autocura, é na verdade uma tentativa de reconexão com a luz que já existe, da qual talvez tenham sido distraídos para assim gerar mais dela em si mesmos, mais frequentemente e assim espalhá-la mais pelo mundo. E por fim, tem palavras finais para nossa audiência? Bem, todos vocês são curiosos e apreciamos isso. Vemos e sentimos cada um, sentados aí, ansiosos por mais informações. Não são tanto mineiros, mas sim construtores. É complicado definir um grupo grande como este em poucas palavras. Termos fixos, pois vocês são um grupo diverso. Cerca de 60% aqui já conhecem tudo isso. Não há novidades. Estão apenas buscando confirmação, algo que já ressoa como conhecimento antigo dentro de vocês. Na linguagem atual, é sabedoria prévia. E há uns 30% ouvindo que são menos familiarizados com esses conceitos,
não por serem novos para suas almas, mas por terem encarnado menos vezes na Terra. Então, vocês estão, digamos, absorvendo tudo o que recebem deste, vamos chamar de programa, para preencher as lacunas no próprio conhecimento e, essencialmente, tornar esse conhecimento um pouco mais completo, para que a experiência de vocês também se torne mais completa. E então, claro, há os últimos 10%, e já mencionamos o 1 a 2% que estão aqui como perturbadores. Alguns deles estão aqui como perturbadores porque essa é a postura que adotam na vida. E então eles ficam irritados ou zangados e precisam encontrar lugares onde possam expressar sua raiva e irritação até que a curem. E como dissemos, há alguns que tentam desviar o que está acontecendo aqui do caminho certo, mas eles são poucos e sem importância. Então, o que diremos para aqueles de vocês que estão nos 8% e estão um pouco confusos com o que estão vivenciando aqui é: não deem atenção a nada que seja confuso, simplesmente se afastem disso. Se não faz sentido para você ou é confuso, não quebre a cabeça tentando entender. Você certamente compreenderá. Você é da luz e é do espírito. Então, se algo não faz sentido para você, você está certo, não faz sentido mesmo. Portanto, não é para você. Siga em frente e você encontrará o que funciona para você. Todos vocês estão conectados, mas também são únicos. Assim, cada um de vocês requer vozes, métodos e maneiras distintas. Não existirá uma voz unificadora, um ser ou pessoa ensinando todos no planeta. Muitos poderão unir e atrair muitos, mas nunca haverá uma única voz unificadora. Portanto, deixe de deixar seu poder escapar. Reconheça que busca reacender a força interna e assim começará a prosperar, atento às pequenas e simples nuances do ser humano. Tornar-se erudito espiritual é uma coisa. Outra é virar o que diríamos ser um ser humano iluminado e conectado. É ser capaz de gozar do aqui e agora, achar formas de se deleitar com o presente. Se estiver usando sua espiritualidade só para fugir do agora, acabará se deparando. Essa comida espiritual que busca pode não ser tão nutritiva quanto esperava. Eventualmente, você retornará à Terra e perceberá que a luz está em toda parte. Basta saber como encontrá-la, incorporá-la e deixá-la fluir em você. Esse é o trabalho que todos estamos fazendo. Assim, é um prazer e honra estar aqui hoje com vocês. Desejamos a todos o melhor em suas jornadas. E, Alex, queremos dizer o quanto valorizamos seu entusiasmo pelo que faz. Você está radiante nesta etapa da sua missão, que se repetirá pelo menos mais 3 ou 4 vezes na sua vida. Mas é este momento específico em que você está apaixonado por trazer luz, aprender sobre ela, explorá-la cientificamente e criar um guia para que outros a encontrem, que lhe traz grande alegria. Isso se deve ao seu interesse desde criança em como poderia espalhar magia aos outros. E essa magia que você recentemente redescobriu é a que agora permeia e ilumina sua própria existência. Sabemos que é uma mensagem pessoal, mas cerca de 50% dos ouvintes compartilham o sentimento sobre suas vidas e a procura por espiritualidade, luz e conexão. Vão em paz e amor a todos. Como vai, amigo? Bem, maravilhoso. Adoro os Z's. São incríveis. Têm uma energia maravilhosa e eles transmitem uma mensagem positiva a todos. Eu te valorizo. Como se sente, senhor? Estou bem. Beberei um pouco de água e comerei sopa. Porém, só quero mesmo é beber água. Só isso. Beba água. Vou sim, vou sim. Não, aquilo foi incrível. Eu até sentia a energia ao falarem. Ouvi de pessoas que escutam esses programas que, ao se conectarem com alguém, isso simplesmente ilumina o ambiente, digamos. E você tem um público ágil porque tem uma comunidade chamada O Portal. Quando canalizo para eles,
por estarem sintonizados com a doença e mensagens, é rápido. Em outros programas que participei, sempre soube quem era o público pela forma como se apresentavam. E eram rápidos. Com vocês, então. Eu podia sentir, tipo, coisas vibrando e luzes piscando. Isso me diz a velocidade de vibração do seu público, o que não me surpreende. Ah, que lindo! É ótimo saber disso. E espero que todos que estão ouvindo também estejam animados com isso. E as mensagens pessoais que tinham para mim foram maravilhosas. E eu muito aprecio. Liam, farei algumas perguntas. Faço isso a todos os convidados. Qual é a definição de viver? Uma vida plena, propósito e entes queridos. Logo para mim. Sinto-me realizado ao encontrar propósito no que faço e estar com entes queridos. É isso aí para mim. Que conselho daria ao seu eu jovem se voltasse no tempo? Vai melhorar. Aguente firme. Você não vai se sentir tão abatido. No futuro, não se sentirá como agora, mesmo que pareça que esta é a sua vida, encontrará saídas. É seguro se permitir amar. É seguro se permitir ser amado. Ótimo conselho. Como define Deus? Bem, eu nunca tentei defini-la, mas para mim, eu acho. Nunca tive realmente uma relação pessoal com Deus. Essa palavra. Sim, eu diria que é um olho que tudo vê, tudo sabe, tudo sente, ao qual todos estamos conectados e do qual somos apenas uma parte minúscula. Somos apenas um fiozinho ínfimo de conexão com esse saber, ver e sentir totais. Gosto de nos chamar de algoritmo de Deus. Somos todos meio que distribuídos e meio que temos programação, mas com livre-arbítrio e escolhemos qualquer caminho. É divertido ver onde o algoritmo nos leva. E qual é o propósito final da vida? Isso depende de a quem perguntar, mas eu sei que a doença diria conexão, e eu me identifico com isso. Eu me identifico com o propósito final de estar aqui na vida, que eu diria ser conexão e cura, o que pode parecer mais pesado do que precisa ser. Às vezes pensamos na cura como um trabalho árduo, mas eu diria que é conexão e cura e provavelmente elevação, como se estivéssemos aqui para nos conectar, curar e, na medida do possível, nos elevar. Elevar-nos e aos que nos cercam pela vida, para que todos cresçamos juntos. Onde as pessoas podem descobrir mais sobre você, seu livro novo e o trabalho incrível que faz com a doença? Bem, o novo livro é a segunda parte de uma série. Chama-se Desperte Sua Multidimensionalidade. Conversas com a Doença. Livro 2. Uma amiga incrível e psicoterapeuta, Diana Edwards, faz perguntas sobre a doença. Se escolher a versão audível, ouvirá as conversas reais entre Diana e o Ziz. Já no livro, encontrará uma versão sutilmente editada. Preparamos o texto para quem quer a experiência da cópia física. Está acessível em qualquer lugar. Adquira os livros na Amazon. Meu trabalho está em leeharrisenergy.com e minhas músicas em leeharrismusic.com. Sim, fazemos muita música de foco espiritual. E sim, tudo pode ser encontrado lá. Tem alguma mensagem de despedida ao público? Vocês são um grupo encantador. Isso é palpável. Alex, como disse, estava empolgado para vir, pois apesar de conhecer vocês recentemente, só ouvi elogios. Ao explorar sua página e quando a entrevista foi sugerida, senti uma energia vibrante e positiva vindo de vocês. É uma energia específica do público de vocês que gostei muito? Não, diria só que espero que algo hoje tenha ressoado para vocês, a menos que estejam naquele 1 ou 2%. O que não posso fazer nada a respeito. Mas sim, acho que são tempos realmente estranhos e complicados. E sei que uma das coisas que tive que lembrar e me recordar nos dias em que fico preso nisso é: todos nós estamos passando por isso. Todos nós estamos sentindo. Procure as pessoas para quem você precisa procurar nessas horas. Dias para você não se sentir muito isolado. Ou se não puder procurar alguém, encontre algo que possa ajudar. Você se sente reconectado. É fácil se perder em negatividade hoje em dia. E isso é só o ambiente energético.
Eu faço atualizações energéticas gratuitas de 30 minutos no YouTube todo mês, discutindo temas que os ex indicam que podemos enfrentar. Você pode sempre conferir isso. Claro, há muitas vozes e recursos disponíveis que podem nos ajudar a reajustar quando necessário. E é realmente importante se reajustar no momento e lembrar que você precisa fazer isso. Lee, sinto que esta não será sua última visita ao programa, amigo. Sou muito grato. Foi divertido discutir isso e espero que ajude pessoas globalmente a despertar e seguir seu caminho espiritual. Meu amigo, obrigado. Sou imensamente grato pelo trabalho incrível que faz, nos auxiliando a despertar. Amigo, obrigado. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Alex. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.